Primeiramente, muito boa tarde a todos, bem-vindos aí a mais um evento do Follow On. Follow On é uma iniciativa da Liga Ventures e apoiadores, né, para, usando a terminologia de investimento, reforçar uma crença que a gente tem na inovação. Como o investidor reforça a crença em uma startup fazendo um próximo investimento, nós reforçamos a crença na inovação como uma opção realmente para impactar positivamente nesse momento, né, do coronavírus, do Covid-19, e também na retomada que vai vir posterior a ele. E aí, hoje é o nosso evento, é o nosso painel com especialistas, né, de saúde 4.0. Aproveito para agradecer aqui os nossos painelistas que já se apresentam para vocês. Nossos parceiros também, uma rede de mais de 80 parceiros que estão fazendo parte do grupo de divulgação, de ideação, de pensar essa iniciativa como um todo. E para quem quiser acessar, propor um novo tema, saber dos próximos eventos que teremos, a gente tem todas as terças e quintas eventos, além de um repositório super rico de conteúdos curado, né, pela nossa equipe sobre essa retomada positiva, né, esse impacto positivo da inovação no momento atual. A gente hoje está falando de saúde, mas a gente também vai falar sobre educação, soluções para pequenas e médias empresas, funding para as startups, transporte, logística, entre outros temas que estão sendo muito impactados no atual momento. E para quem quiser seguir essa iniciativa, então é só entrar no site, né, www.followon.com.br, ou procurar nas redes sociais da Liga, vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo lá. Mas vamos lá, primeiramente agradecendo aqui, apresentando o painel. Eu sou o Gustavo Fregato, eu sou o gestor de aceleração da Liga Ventures, e a Liga Ventures, né, é uma aceleradora corporativa, então ela visa conectar grandes empresas a startups, e ela está promovendo essa iniciativa. Para contar um pouquinho, então, sobre o nosso evento, eu gostaria de mostrar aqui alguns dos nossos clientes que mostram um pouquinho da relevância, né, que a Liga tem nesse mercado de inovação, e, obviamente, todos os parceiros que estão envolvidos, então, para mostrar a importância dessa iniciativa. Sobre os painelistas, a gente tem aqui presentes diferentes stakeholders do setor, né? Então, startups, governo, grandes empresas, hospitais. Então, a gente está com a presença do Elton Mendonça, que é um diretor de uma unidade de negócio da Equidia, o Felipe Lourenço, que é o CEO da iClinic, o professor Giovanni Serri, que é o coordenador da Comissão de Inovação lá do HC, da Faculdade de Medicina da USP, e o Marcos Figueiredo, que é o CEO da High Technologies. Aproveito para, antes que eles se apresentem aqui, lembrá-los que no chat a gente tem uma planilha de networking. Como a gente não consegue fazer o networking, né, a gente está fazendo essa iniciativa toda online, para vocês poderem ali encontrar as outras pessoas que estão participando do evento, deixarem seus contatos e também mandar perguntas que a gente vai poder fazer aqui para os painelistas ao longo do processo. Gostaria de abrir, então, aqui nessa ordem, né, da esquerda para a direita, começando pelo Elton, para que os painelistas se apresentassem em torno de 1 minuto aí para o público conhecê-los e poder tirar algumas dúvidas, né, sobre quem são essas pessoas que estão falando aqui com eles hoje. Ótimo. Bom, muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho que, de fato, a gente conseguir trazer pessoas, mesmo que isolados, nós estamos juntos, né? Eu acho que é muito legal esse tipo de iniciativa. Eu estou acompanhando o programa de vocês e estou achando bastante legal. Bom, eu sou farmacêutico de formação, né? E desde o período da universidade eu já comecei na área de negócios, desde trabalhando com empresa júnior, e fiz minha carreira em indústria farmacêutica, né? Então, trabalhei na Bayer, passei por Alemanha, por Singapura, por Estados Unidos, e hoje eu tô na IQVIA. A IQVIA, ela é a fusão da antiga IMS Health, que é líder de mercado em Data e Analytics para a indústria de saúde, e a Quintiles, que é líder de mercado em pesquisa clínica. Hoje eu lidero uma das unidades de negócio da IQVIA. A gente tem engajamento com médicos, com pacientes, com farmácias, e também faço parte da confraria, a confraria do empreendedor, né, que, aliás, é parceiro de vocês. Uhum. É um hub de empresários, né, que
que tem uma conexão e é colaborativo, né? Eu não sou um empreendedor, mas eu me considero um intraempreendedor, né? Eu acho que cabeça de dono ajuda muito o executivo a poder desenvolver a carreira dele, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu estou querendo, vai ser bem legal discutir isso aqui com você, discutir aqui no painel com vocês. Legal, obrigadíssimo pela presença, Elton. Felipe, continuando as apresentações. Legal. Primeiro, pessoal, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Queria aproveitar, agradecer mais uma vez aí o Gustavo, a Liga Ventures, pelo convite, também parabenizar por essa iniciativa. Eu acho que nesse momento que a gente está passando aí, né, todo mundo pensando como vai ser daqui para frente, tentando avaliar os cenários e tal, esse tipo de discussão vem para enriquecer. Então, me apresentando, meu nome é Felipe Lourenço, eu sou formado em Informática Médica pela USP, sou especialista em gestão em saúde também, e sou fundador e CEO da iClinic. A iClinic ela é uma plataforma para gestão em saúde. A gente nasceu com o propósito de empoderar o médico independente, empoderar o médico da ponta, dando para esse cara, né, mais gestão, mais tecnologia para o dia a dia dele. Então, hoje a iClinic ela é líder em soluções de prontuário, gestão e agora telemedicina, e vai ser um grande prazer aí estar aqui contribuindo, falar para vocês o que a gente vem observando, o que a gente vem aprendendo, e acho que eu vi aí do grupo também. Legal, ótimo, Felipe. Professor Giovanni, por favor. O seu microfone está no mudo. Tem que habilitar aqui o microfone no canto superior esquerdo. Parabéns pela iniciativa, Gustavo. Falar de inovação nesse momento é muito importante, é a transformação que nós precisamos para o país. Eu presido o InovaHC, que é o movimento de inovação do maior complexo hospitalar que nós temos no país, o Hospital das Clínicas. Já tive uma atuação pública, já fui secretário estadual da Saúde, diretor da Faculdade de Medicina, já participei de conselhos da Anvisa, FAPESP, Sírio-Libanês, e agora força na inovação, criar a cultura da inovação entre alunos e todo o grupo de pesquisadores da saúde. Temos uma parceria com o distrito e temos um grande ecossistema de startups, todos voltados a poder melhorar o acesso da população à saúde do país. Ótimo. Muito obrigado, professor Giovanni. Legal ver todos os atores do ecossistema aqui juntos, né, conversando. Marcos, para encerrar nossas apresentações. Oi, Gustavo, tudo bem? Oi para todo mundo. É um prazer estar aí participando aqui desse evento. Bem, eu sou o Marcos Figueiredo, eu sou o CEO e um dos fundadores da Rai Technologies. A Rai, nós somos uma health tech aqui de Curitiba, que já está há algum tempo no mercado. Eu fundei a empresa com o Sérgio, alguns anos atrás, vários anos atrás, na verdade, quando a gente ainda estava na faculdade, na engenharia de computação. A gente criou um primeiro sistema de telemedicina que acabou sendo usado em vários lugares do Brasil. Depois disso, a gente criou um oxímetro de pulso que é usado em 15 países do mundo hoje. E, atualmente, o grande negócio da Rai é o Rai Lab, que é basicamente uma tecnologia que nós criamos e lançamos em 2017 para fazer fazer exames de sangue pela internet, basicamente, né? Fazer os testes rápidos pela internet. E aí é claro que agora, com o Covid-19, está mudando um pouco a relevância de se fazer testes rápidos pela internet, começou a mudar um pouquinho o contexto aí. Vai ser um prazer participar hoje. Com certeza, imagino que todos que estão aqui devem ter sido super impactados ou estar impactando, né, o cenário nesse atual momento. Então, legal, esse é o nosso tema então, do painel de hoje. Muito obrigado novamente pela presença de todos. Para quem está nos ouvindo, muito obrigado pela presença aqui de vocês também. Lembro que no chat vocês podem mandar perguntas e a gente tem uma planilha de networking rolando. Vamos então para as primeiras perguntas, né? Começar o nosso painel. E a primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta sobre o atual momento e o impacto, né? De forma mais ampla, a gente vê que o modo como as pessoas consomem serviços de saúde e também que os profissionais de saúde executam seu trabalho de dia a dia
vem mudando muito nas últimas 2, 3 semanas, né, de forma muito acelerada. E aí, a primeira pergunta eu gostaria de direcionar principalmente para o professor Giovanni e para o Felipe da iClinic, nos responderem nessa ordem, né? Quais são as principais inovações e tecnologias que vocês veem impactando o dia a dia desses profissionais? Então, professor Giovanni, o que vocês têm visto, né, no HC como usuário dessas tecnologias que vem impactando mais? Quais são essas tecnologias e como que vem acontecendo esse impacto, né? Nós estamos num momento muito interessante, porque agora a resposta da saúde tem que ser rápida, né? E a inovação e o empreendedorismo tem que encontrar soluções a curto prazo. Então, eu cito algumas. Um exemplo importante é a telesaúde, né? Como a telesaúde pode chegar aos pacientes que hoje se afastaram dos consultórios médicos, dos hospitais, mas eles precisam ser atendidos sem se expor ao risco. Um outro exemplo é a inteligência artificial. A inteligência artificial, nós estamos desenvolvendo um projeto para que o diagnóstico do coronavírus, das manifestações pulmonares, que é onde é o problema, é onde o paciente tem a doença e é por causa do pulmão que ele acaba morrendo, a inteligência artificial ajudando em diagnosticar em poucos minutos um caso suspeito de coronavírus, podendo acompanhar esse paciente e formando uma base de dados nacional para que nós possamos rapidamente identificar um paciente suspeito e poder orientar nos diferentes lugares qual que é o risco desse paciente e acompanhar a sua evolução. E também uma iniciativa junto com a Storm, uma startup de crowdfunding, voltada para o coronavírus, ou seja, envolvermos a sociedade nessa ajuda que a saúde precisa para poder financiar projetos que possam ajudar a equipar o HC, tanto como, por exemplo, ambulâncias ou os respiradores ou materiais necessários para poder atender todos esses pacientes que têm chegado, muitos em estado grave, ao sistema de saúde. Legal, interessante. Acho que a telemedicina tem surgido muito forte. Até queria ouvir a opinião do Felipe sobre isso. Legal, acho que depois dessa explicação aí do professor Giovanni, né, é interessante entender um pouco as perspectivas. Eu imagino que ele, por estar dentro do HC, né, tá ali, né, junto com todo o quadro, na linha de frente, na atenção terciária e tudo mais. Do lado de cá, né, a gente tá no médico independente, no médico da ponta. Então, eu também vejo a telemedicina, algo que, né, já fazia tempo que uma certa parte do mercado já via, né, advogando a favor e queria que isso fosse liberado, e a gente vê a telemedicina ajudando muito nesse momento. Então, você tem, e aí eu acho que você tem dois lados dessa moeda, né? Então, soluções de telemedicina ajudando diretamente no combate à Covid-19, e também, né, o que a gente vai observando é a telemedicina dando sequência a uma série de atendimentos de consultas regulares, né, de outras especialidades, porque né, em época de quarentena o médico também fechou o consultório, o paciente está impossibilitado de ir ali no consultório para dar seguimento a outros tratamentos e tudo mais. Então, eu também vejo a telemedicina impactando por aí, não só no combate à Covid, né? Além disso, a gente tem visto aí um monte de serviços de chatbot, né, do ponto de vista de trazer educação para a população. Então, é uma época que a população fica muito, né, ansiosa, com alguns receios, não sabe, né, em que confiar e tudo mais, e aí você vê alguns serviços aí, alguns projetos super bacanas surgindo no sentido, de fato, de orientar, em que o paciente, através até de, né, um modelo bem conversacional, em que o bot vai perguntando para a pessoa, ela vai respondendo sintomas e tudo mais, e aí ela acaba direcionando a pessoa ou para o serviço de saúde, ou falando que de repente não é nada e tudo mais. E eu acho até num sentido mais amplo, infelizmente eu ainda não vi isso funcionando no Brasil, mas nesse cenário, né, de coronavírus, a China, né, talvez até pelo regime, e aí por ter acesso, às vezes, um pouco mais à questão, né, dos celulares da população, eles conseguiram fazer um monitoramento muito forte, e isso teve um resultado muito grande no achatamento da curva.
né, porque através de acesso aos dispositivos móveis das pessoas, eles sabiam quem estava infectado, como que essa pessoa estava se movimentando, e aí gerando alertas para quem não estava, para saber se essas pessoas corriam o risco ali, de repente, de se colidir e tudo mais. Então, também eu acho que é algo bem interessante que a gente viu por aí. Então, eu resumiria, são várias coisas, né, vários frentes, mas a telemedicina, assim como o professor Giovanni falou, a questão dos chatbots, do ponto de vista de trazer informação e democratizar isso, e terceiro, essa questão da mobilidade para a rastreabilidade da população. Legal. Se você me permite, assim, eu acho que claro. O mercado de saúde é um mercado que ele é muito complexo, no sentido que as áreas são muito interdependentes. Né? Assim, a comunicação, o médico, o sistema de saúde, os pagadores, o diagnóstico, as coisas, elas funcionam um pouco sozinhas, né? Elas precisam de algum nível de interação. E eu acho que toda tecnologia que vem para aproximar dois stakeholders está sendo muito utilizada nesse momento. Né? Então, desde telemedicina, que foi citado aqui, a gente tem a prescrição digital, por exemplo, conectando o médico com a farmácia. Você tem uma categoria de soluções que é conectando o médico com o paciente ou outro profissional de saúde com o paciente, seja o psicólogo, seja... Então, eu acho que essa categoria de soluções, né, o próprio diagnóstico, você conseguir fazer um diagnóstico com menos atrito entre duas partes, você não precisar deslocar até um ambiente físico, essa categoria, assim, a inovação, ela costuma vir em ondas, né? Para essa categoria, veio um tsunami. A gente teve que aderir a essa nova categoria de tecnologias. E eu acho que no bastidor também está acontecendo muita coisa. Por exemplo, na pesquisa clínica, a gente está tendo o desafio agora de conseguir acelerar a pesquisa clínica e utilizar tecnologias para conseguir coletar dados de paciente e afins. Então, eu acho que esse momento está sendo muito propício para aderir à tecnologia de uma forma geral em vários aspectos do mercado de saúde, né? Com certeza. Então, a gente já tem aqui telemedicina, prescrição digital, chatbots, entre outras tecnologias, né, de aproximação. O professor Giovanni levantou também o crowdfunding, né, como uma ferramenta de financiamento, né, da saúde nesse momento. E também o Felipe levantou a questão de dados e tal. Não sei o quão maduro isso está no Brasil, realmente até... Ia perguntar para o Elton, né, como a IQVIA trabalha muito com dados de saúde, vocês já viram alguma coisa disso no Brasil, de monitoramento? De monitoramento da população em tempo real como a China, não. Né? Eu acho que a China, ela está muito, por conta do regime, o dado pertence ao governo. Né? Então, eles têm muita governança sobre o dado, né? E eles conseguem gerir isso de uma forma centralizada, muito análise disso. O Brasil, né, com a LGPD que está vindo, ela ainda não está em vigor, né, ela acabou se estendendo por conta desse período agora, a implementação dela, isso fica mais complexo, né, você conseguir fazer um monitoramento real-time do que está acontecendo em diferentes lugares. Claro. Então, você vê algumas estruturas do próprio governo fazendo esse tipo de interação para ter uma inteligência melhor de como você está de quantos casos existem, quantos casos foram diagnosticados, mas no mercado privado, para você conseguir esse monitoramento em mais larga escala, é algo mais complexo aqui no Brasil ainda. Legal. Marcos, mais alguma tecnologia a acrescentar aqui nessa lista? Eu acho que, na verdade, seriam 2 pontos, né? Uma coisa que, só complementando o que todo mundo disse, é que eu acho que a grande coisa, na verdade, que está surgindo, talvez, que vai ser o grande efeito do Covid e tudo isso, vai ser uma mudança um pouco da cultura de como o mercado de saúde enxerga a inovação, né? Então, até antes do Covid, o mercado de saúde sempre foi muito conservador em relação à inovação, né? Por várias razões, principalmente porque a gente cuida de vidas, né? Então, é natural que toda nova tecnologia, toda nova invenção, toda nova ideia fosse sempre uma coisa que tivesse que ser muito testada, muito
tivesse que enfrentar várias barreiras. Isso acontecia nos remédios, isso acontecia nos tratamentos, isso acontecia no software, nos equipamentos, em tudo, né? Então, faz parte, o sistema de saúde se criou, se construiu de uma forma sempre ser muito conservadora em relação a trazer novidades, justamente para preservar a vida, né? Só que agora, com o Covid, a gente está tendo que dar respostas muito rápidas, né? Então, discussões que a gente estava levando anos, décadas, talvez, o caso da telemedicina aí é o mais emblemático dessas todas, né? Uma coisa que a gente estava discutindo há tanto tempo, de repente a gente tem que começar a resolvê-las de uma forma muito rápida, porque o vírus tem a sua própria agenda, né? Então ele tem o seu próprio tempo, então não dá mais para se quebrar. Então isso talvez seja uma das... dentro de toda a questão de telemedicina, de tudo que tem a ver com conectar pessoas, né? Porque no final saúde é cuidar de outra pessoa, então tudo que tem a ver com conectar, a gente vai ter que ser muito mais acelerado nesse ponto, e eu espero sim, muito que isso vire a gente realmente seja um momento de mudança, né? Não da gente parar de se preocupar com a segurança, mas a gente começar a entender que a velocidade nessas análises e aceitar a inovação tem que ser um pouco mais rápida do que o normal. Uma coisa que eu ia adicionar, claro, a telemedicina, que eu acho que é importante, é a questão realmente da ideia do diagnóstico em si, né? Então, a gente está vendo agora uma coisa muito interessante no mercado, que é o seguinte, é a questão da gente ter que testar pessoas em massa, né, que é uma coisa que não acontece normalmente, né? Assim, você não... isso não era uma coisa comum, a gente ter que testar milhões de pessoas, né? Então, toda a atividade laboratorial foi criada para ter muita performance, mas atender as pessoas de uma forma muito devagar. E agora a gente está vendo uma inundação de exames de forma rápida e tudo mais, e eu acredito que isso vai ter uma consequência muito grande para o futuro do país também, junto com a telemedicina, né? Então, são duas das grandes, talvez, coisas que vão mudar. A ideia de como que a gente faz exames, em geral, né? E aí, em vários níveis, tanto da questão do exame de sangue, né, usando internet ou exames rápidos, quanto também o exame de imagem, né, no caso da inteligência artificial, que, veja, antigamente seria quase uma blasfêmia a gente pensar que um computador iria laudar um exame de imagem sem passar por um humano, né, sem passar por um médico. Só que agora, como que a gente vai laudar em quantidade se a gente vai ter um déficit de profissionais de saúde justamente por toda a questão que o Covid pega? Então, isso vai ser um impacto grande. E junto com isso, a telemedicina, né, que a argumentação que sempre se falou da questão, a qualidade da consulta diminui quando a gente faz pela internet, agora a gente vai acabar tendo que aceitar essa perda de qualidade em relação justamente a essa questão de escala. Então, acho que essa que vai ser a grande mudança, a questão que a gente vai começar a aceitar que, às vezes, a gente vai ter que ter coisas piores, né, mas que podem ser feitas de uma forma maior, né, ou seja, atender mais pessoas do que o inverso. Então, isso é o que vamos ver como que vai ser depois do Covid em relação a isso. Né? Sim, isso já puxa, na verdade, até minha próxima pergunta, né? A gente teve uma agilidade muito grande que teve que ser criada no cenário atual para a regulamentação dessas tecnologias, né? Então, telemedicina talvez seja mais emblemática, que ela teve uma regulamentação, soltaram uma regulamentação, depois que foi revogada, e isso está em discussão há muitos anos, e a gente teve que agilizar tudo isso por causa da agenda do corona. Não querendo olhar para isso só com um olhar positivo, né? Isso foi algo que infelizmente tivemos que fazer, mas olhando de forma positiva, quais são as boas práticas? E aí eu gostaria até muito de saber a ideia do professor Giovanni, enquanto médico e enquanto também, de alguma forma, setor público, né? O que vocês entendem, começando pelo professor Giovanni, que são as práticas que foram feitas agora, ou seja, quais foram as discussões feitas em um curto espaço de tempo para a liberação dessas coisas e como que a gente pode aprovar coisas de forma mais acelerada também num cenário, digamos, normal, né? Então, por que a regulamentação deve demorar tanto assim? O que a gente pode tirar de aprendizados nesse momento? Eu acho que eu cito dois exemplos que eu acho que são importantes. A questão da telemedicina, ela é amplamente utilizada, né? Ou seja, com regulamentação ou sem regulamentação, a telemedicina já é uma prática dentro dos hospitais universitários, já utilizamos a telemedicina há muitos anos. A crise obrigou uma regulamentação
que, mesmo sem regulamentação, a telemedicina é um elemento fundamental para a prática da medicina num país continental como o nosso, né? A telemedicina, ela alcança lugares remotos, serve de apoio no diagnóstico, permite que especialistas atinjam regiões onde eles não estão presentes. Então, a telemedicina é um instrumento fundamental para a prática médica hoje. Um exemplo, nós não queremos que os pacientes vão desnecessariamente ao pronto-socorro, sempre, ainda mais no momento como o atual. Orientando pacientes através da telemedicina, o paciente fica tranquilo, entende que em situações graves tem que ir ao pronto-socorro, e em outras situações ele sabe que ele pode esperar uma orientação no dia seguinte, ou só a orientação que ele recebe através do sistema de telesaúde resolve o seu problema. Eu acho que o coronavírus trouxe a telemedicina numa realidade necessária e urgente, e trouxe uma regulamentação que nós todos temos certeza que vai ficar, né? Nós precisamos vencer os corporativismos, né? E acho que essa é algo que o Brasil tem que avançar, né? E um outro aspecto é a questão da inteligência artificial, que nos está permitindo, em relação ao coronavírus, agilizar, né, a construção de uma plataforma para permitir auxiliar o radiologista a um diagnóstico rápido. A inteligência artificial em radiologia, em particular na tomografia computadorizada, que é o método mais importante para o diagnóstico da extensão da doença no coronavírus, a inteligência artificial auxilia o radiologista a diagnosticar rápido e com maior segurança, né? Melhora a produtividade, aumenta a precisão. Então, o que é importante? Importante é a gente poder desenvolver uma experiência que nos permita, no futuro, utilizar a experiência em outras plataformas de inteligência artificial. Então, eu acho que são dois tópicos que mostram bem como um estímulo, né, uma necessidade da urgência pode aumentar, né, a utilização de duas inovações que, para a saúde, hoje em dia, elas entram em quase todas as especialidades. Gustavo, só acrescentando, bom, acho que o Marcos colocou brilhantemente. Eu só queria também reforçar o ponto dele. Eu acredito muito nisso, né? Quando a gente fala, quando a gente olha para crises passadas, né, nota-se que grandes crises como essa que a gente está vivendo agora, no final, quando tudo passa, né, ela acelera várias mudanças. E eu acho que já é um consenso que a gente, né, a gente vai ter várias mudanças na sociedade assim que a gente sair dessa. Então, até saindo um pouco de saúde, nessa questão do trabalho remoto, é algo que ainda, né, era né, um tabu aí na maioria das empresas. A gente viu que nenhuma empresa está passando dificuldade por conta disso, as pessoas continuam produzindo e tudo mais, e com certeza isso vai impactar, na minha visão, muito a saúde. Então, isso está fazendo com que a gente tenha uma aceleração grande, né, está acelerando algumas mudanças, como o Marcos falou, o processo, né, de inovação em saúde era ainda muito moroso. A gente que é de inovação, né, de empreendedorismo e tal, a gente sempre tem aqueles mantras, né, de Lean Startup, que é a questão, né, do testar rápido, que se for para falhar, que fale rápido, que aprenda rápido, itere em cima e faça de novo, né? Claro que saúde é mais delicado, afinal a gente está lidando com vidas, então isso tem que ser, esse mindset tem que ser utilizado com muita prudência, mas eu acho que sim, a partir dessa necessidade, de tudo que está acontecendo, a gente está se permitindo a testar coisas mais rápidas. Se a gente fizer do jeito certinho, esses testes vão ser controlados do ponto de vista em que a gente não prejudique a saúde do indivíduo, e aí depois disso eu acho que a gente vai conseguir, talvez na saúde, ter ciclos de iterações, né, muito mais rápidos. Pelo menos assim que eu espero. Uhum. Legal. Acho que eu vou trazer uma outra pergunta que vai te ajudar, Marcos. Pegando o ponto do Felipe, na verdade, e do professor Giovanni, talvez uma mudança mais cultural, né? Então, assim, em termos de processos, precisamos desburocratizar uma série de coisas. A velocidade mostrou que, mesmo lançando coisas rápidas, ainda conseguimos ter uma segurança, né, de que estamos tratando com vida e tá tudo bem, mas é uma mudança cultural. Como vocês veem essa mudança cultural também? Isso foi até uma pergunta do público, né, que fez aqui pelo chat.
para os profissionais de saúde, porque são diversas tecnologias e a gente tem que aprender a lidar com as tecnologias, trabalhar com a telemedicina, trabalhar com o diagnóstico à distância. Como que vocês veem, aí peço para o Marcos começar, como ele já tinha puxado, falar como é feito esse treinamento, como que tem sido isso nesses últimos dias. Eu acho que, assim, isso é uma pergunta perfeita. Até o professor comentou uma palavra que eu gostei bastante, corporativismo. Né? Então, assim, a gente criou na saúde, inicialmente, uma cultura que era uma cultura de proteger o paciente, né, de segurança do paciente, e com o passar dos anos, essa cultura acabou, por corporativismo, algumas discussões que começavam com uma argumentação de segurança do paciente, acabavam ganhando outros contornos, né? Então a gente acabava segurando muitas vezes a inovação por causa disso. Essa fase que a gente está agora é uma fase justamente da gente tentar mudar esse mindset de todos os profissionais de saúde, né? Mudar essa cultura de todo mundo. E aí, profissionais de saúde, tanto os profissionais em si, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, quanto as empresas que desenvolvem tecnologia, quanto as próprias agências reguladoras, né? Anvisa, FDA e tudo mais. Porque todo mundo se acostumou com um modelo onde as discussões levavam muito tempo, onde era, sei lá, razoável de passar 10 anos discutindo se telemedicina era um caminho ou não, no sentido de regulamentação, ou, por exemplo, a gente se acostumou com coisas onde esperar 6 meses para ter um registro da Anvisa era uma coisa razoável, entendeu? Quando, na verdade, não teria nenhuma explicação razoável para você segurar uma tecnologia dos pacientes por 6 meses, baseado só numa fila. A gente se acostumou com muitas coisas, com essa desculpa da segurança, que na verdade era um argumento válido no começo, mas no final acabou ganhando um contorno maior por causa de um corporativismo. A gente tem gastado muito tempo agora, porque a gente vai ter que fazer uma mudança assim, que deveria ter sido feita em 10 anos, a gente vai ter que fazer ela em semanas, né? Então isso já está acontecendo, é só ver as teleconsultas, né, que saíram do ambiente de um hospital universitário para todos os clínicos aí estão fazendo. Isso é uma coisa que a gente está tendo que fazer assim 10 anos em poucas semanas. A gente está usando muito aqui a questão de plataforma online para treinar as pessoas, né, para mudar esse mindset. E assim, é uma coisa que a urgência, a crise, ela tende essas coisas, né? Então, discussões que antes eram discussões infinitas, agora elas acabam tendo que ser rápidas. Então, por exemplo, o profissional que antigamente era crítico em relação a uma inteligência artificial laudando um exame de imagem ou um exame de ECG, agora tendo que encarar, sei lá, 10 mil exames na tarde, ele tem que tomar uma decisão muito mais... ele acaba ficando favorável à tecnologia. Então, eu acho que é muito sobre a gente ter que absorver todo mundo, absorver muito rápido. E está acontecendo. A gente ainda vê, né, alguns ainda, digamos assim, protetores, advogados dessa geração antiga, né, dessa mente antiga, eles existem em vários níveis, mas eles estão cada vez ficando mais fracos. Então, ele está ficando cada vez mais fracos diante do campo. Eu tenho visto isso claramente na parte de diagnóstico em relação ao PCR. Né? Então, o PCR era um exame que até se você me perguntasse há 2 meses atrás, ele era o padrão ouro de exames, né, no sentido que todo mundo ia falar que PCR dava 100% de acurácia e tudo mais, e a gente agora está vendo que não é mais bem assim, justamente por causa do volume, de tudo, e aí eu vejo hoje grandes laboratórios que eram críticos, por exemplo, de testes rápidos há 6 meses atrás, tendo que aceitar que a dinâmica do mundo mudou, né? A situação que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que isso está acontecendo em todas as áreas em tudo. O impacto onde eu acho que isso vai ser mais forte vai ser realmente inteligência artificial e telemedicina. E um ponto que eu acho que é relevante nesse contexto é que o que está mudando nesse período é a adesão à tecnologia. Né? A tecnologia, ela sempre esteve aí. Né? Alguns já estavam mais preparados, outros menos. Mas o fato é que o que mudou nesse período é a adesão à tecnologia que estava presente. Uhum. E quando a gente fala, muita gente vem, né, a gente como consultoria, as pessoas vêm questionar a gente sobre o período da quarentena. Eu honestamente acho que o período da quarentena é o menos preocupante. Ela daqui a pouco acaba, né, um mês e meio,
não sei quanto tempo, mas isso acaba rápido. O que vai demorar mais é o pós-quarentena, né? O que a gente tem que entender é que a previsibilidade está muito afetada. Então, a gente tem, inclusive, especialistas que trabalham com um cenário de isolamento intermitente. Vai ter que ter isolamentos para não ter nenhum recontágio. Então, assim, não se tem consenso, mas o fato é que depois que a gente voltar a trabalhar, a gente vai continuar precisando dessas tecnologias. A gente não vai desligar a chavinha da quarentena e o mundo voltou ao normal como era antes, né? Esse é o único consenso que os especialistas têm. Né? E quando a gente, não sei se vocês já leram aquele livro, O Poder do Hábito, né? Sobre como que se muda um hábito, e esse que é o verdadeiro poder, no final das contas. Não é o corporativismo, não é a demanda das pessoas que estão usando aquilo. E a partir do momento que aquilo entrou na vida das pessoas, a aceleração vai ser exponencial. Né? Eu acho que a tecnologia tem muito a ganhar, mas a tecnologia que é um meio. Né? O objetivo é o que a tecnologia se propõe a fazer. Uhum. E muitas pessoas que não tiveram a experiência da tecnologia antes, elas estão tendo a oportunidade de ter agora e formar opinião. Então, acho que o grande ponto disso tudo é a adesão às tecnologias que estão disponíveis. Legal. Você me levantou uma ideia, Elton, que é em relação ao futuro, né? O cenário pós-Covid. Muito se fala sobre uma retomada, mas também uma mudança no cenário de saúde, um tempo ainda grande de entendimento da doença. Quais vocês veem como os next big deals, né? Assim, quais são as próximas grandes tecnologias para esse cenário pós-Covid? Porque minha pergunta, a gente já falou de algumas tecnologias, como telemedicina e tal, eu acho que isso é uma realidade hoje e pela fala de todos deve perdurar. Mas nesse novo modelo de medicina e de prática de saúde que vai ser criado daqui para frente, quais são as novas tecnologias que vocês veem que vão começar impactando? Pode começar por você, Elton, e depois eu queria ouvir também do professor Giovanni. Eu acho que o que está acontecendo agora, as tecnologias que a gente mencionou, elas estão sofrendo uma solidificação da utilização agora, porque posteriormente elas vão continuar sendo tão relevantes quanto agora. Então, aquela discussão que a gente teve sobre tecnologias importantes nesse período de quarentena, acho que as mesmas elas vão ter um papel muito importante e os diferentes atores do sistema de saúde, eles estão entendendo que sim, o digital health e as tecnologias fazem parte de um contexto, tem o seu papel dentro dos atores para poder facilitar ter uma melhor saúde no país. Então, nesse momento pós-quarentena, eu acho que aquilo que está se solidificando agora permanece e os outros que estão, vamos dizer assim, fora do que a gente vê, porque as tecnologias que a gente vê são aquelas de interação, né? É aquela que eu mexo no aplicativo, é aquela que eu faço um teledetailing, mas tem uma série de outras tecnologias que estão rodando por trás da coleta do dado, da análise desse dado, que elas vão acelerar num segundo momento. Né? Então, acho que o primeiro momento é toda a interação de contato. Num segundo momento, toda a tecnologia que vem dando suporte para essa tecnologia de contato. Acho que você está no mudo. Professor, qual que é a sua visão sobre isso, né? Como vai ser essa nova medicina e quais tecnologias vão ter mais impacto? Então, além da telesaúde e da inteligência artificial, que isso vai acelerar a incorporação dessas tecnologias, eu acho que muito o digital health, né? A possibilidade de você acompanhar o paciente à distância, você poder acompanhar as doenças crônicas, poder orientar o paciente. Eu acho que nós vamos avançar muito também em educação à distância, né? A possibilidade de interagir, né, com grandes grupos, democratizar mais o acesso à informação. Eu acho que o que se percebeu, né, é que o sistema de saúde ele pode se transformar e ser demandado de uma forma muito aguda. Essa experiência que nós estamos vivendo agora era uma coisa inimaginável, né? Pensar que o nosso sistema de saúde pode entrar em colapso em um mês, né?
e isso ocorreu em países desenvolvidos, né? Então, o que nós precisamos? Ter uma medicina mais acessível, uma saúde mais acessível, e o que é fundamental é reduzir o custo de saúde, porque, senão, um país como o nosso, que tem recursos muito limitados, não vai conseguir oferecer uma saúde de qualidade e acessível para a população. Como nós melhoramos o acesso? É justamente através da inovação. Utilizando recursos desenvolvidos aqui no país, que sejam customizados para a nossa população, com a utilização de mecanismos digitais para poder atender um grande público de forma eficaz, utilizando uma comunicação à distância, fazendo teleconsultas e podendo ampliar, né, essa possibilidade de orientação, evitando muitas vezes a questão presencial, né? Então, nós precisamos oferecer uma saúde de qualidade, mas com custo menor, né? E eu acho que a inovação é o grande instrumento para essa transformação, utilizando isso que foi comentado, né? A telemedicina, a inteligência artificial, a comunicação digital, e eu acho que esse impacto que nós tivemos vai nos ajudar a mudar essa cultura e fazer com que a sociedade, né, e também os governantes, né, a classe política, perceba a necessidade de agirmos mais rápidos e oferecer os recursos necessários para a saúde poder enfrentar os problemas tão grandes que tem no país. Legal. Eu tenho uma pergunta do público agora para os empreendedores da mesa, né? Então, Felipe e Marcos, inclusive, lembro todo mundo que está assistindo a gente que pode mandar perguntas pelo chat, e aí a gente vai fazendo na medida do andar aqui do nosso painel. Então, principalmente para o Marcos e para o Felipe, como empreendedores, existem, a gente fala tanto de telemedicina quanto laboratórios remotos, né, essa parte toda de conexão, mas quando a gente fala de áreas mais distantes, a gente não necessariamente tem essa mesma infraestrutura de tecnologia, entre outras coisas. Existem várias dificuldades. Então, existem duas perguntas aqui. Uma é como vocês vêm quais são as dificuldades que vocês veem, e acho que como vocês vêm driblando essas dificuldades para conseguir realmente fazer com que a saúde chegue, né, até lugares mais distantes, pessoas talvez com menos acesso à tecnologia, porque os idosos, por exemplo, são o principal foco aqui no momento, né, como grupo de risco. Como que vocês veem isso, essa adesão tecnológica em ambas as tecnologias? Pode começar pelo Marcos, depois o Felipe complementa. Beleza, essa é uma questão boa, né, porque na verdade a telesaúde, né, como um todo, ela depende muito da questão da conectividade, né? Então, acho que das telecoms, né? Então, no caso, a gente já estava tendo já tinha esse desafio já antes, né? Porque hoje o High Lab, a gente está antes da crise, a gente estava em 250 cidades do Brasil, então a gente tinha grandes cidades, a maioria das capitais, mas ao mesmo tempo a gente tinha cidades bem pequenas, então, interior da Amazônia, por exemplo, sei lá, Sena Madureira, uma cidade no interior do Acre, ali 200 quilômetros, 140 quilômetros de Rio Branco, e a gente tinha uma farmácia lá, com uma clínica, na verdade, com a nossa tecnologia. Então, é um desafio, né? Porque quanto mais você vai entrando no país, obviamente, a qualidade da conexão não necessariamente ela acompanha. Mas, para ser bem sincero, a gente vem tendo uma surpresa grande, porque a internet vem cobrindo boa parte do país, na verdade, na prática. Então, assim, quando a gente começou a fazer esse processo de interiorização, há uns 2 anos atrás, eu sinceramente achava que ia ser mais difícil, sabe? Que a gente ia demorar mais para chegar. Só que, na verdade, em muitos lugares que a gente chegou, a internet já chegou. Obviamente não, talvez uma internet de 100 megas, de 200 megas, que a gente consegue pegar na capital, mas uma internet que é suficiente. Tem um desafio no Brasil que você tem que sempre trabalhar com a pior conexão possível, né? Então sempre você tem que se esperar a pior conexão possível, mas eu acredito que hoje a cobertura que a gente já tem no país, desde que você considere que sempre você vai ter não vai ser uma internet super boa em todos os lugares, você consegue enfrentar isso, né? Claro, vai ter um outro ponto que vai ser um pouco mais difícil, algum outro ponto onde você vai ter que usar uma farmácia, um posto de saúde, né, como
agregador, digamos, de informações, algum lugar onde você possa ter uma internet, mas hoje a internet está chegando nos locais, né? Então, isso de várias formas, de formas formais e até informais, né? O Gato.net e tudo mais, assim, que já ocorre em vários lugares. Então, assim, a internet está encontrando o seu caminho. Eu vi esses dias não, né? Antes da crise, porque agora não tem mais nenhum evento presencial no mundo, mas uma pessoa comparando a internet ao que foi a energia elétrica no século XIX, sabe? A questão assim da questão assim, no momento que a energia elétrica ela alcançou, sei lá, todo mundo, ela permitiu toda uma mudança cultural, né? Nem século XIX, na verdade, século XIX, século XX. A internet está fazendo isso a mesma coisa. À medida que ela está chegando em todo mundo, ela virou, ela passa a ser um bem comum tão importante para as pessoas quanto a água e luz. Então, eu acho que hoje isso é um problema ainda, mas é um problema pequeno, digamos assim. Não vai ser por falta de internet que as pessoas não vão ter acesso a uma teleconsulta. Mas, claro, vai ser uma teleconsulta talvez de baixa qualidade, né? Meio chapiscada a tela, não vai ficar uma tela boa, mas eles vão ter acesso, até porque a gente consegue, na verdade, até só com áudio a gente já começa a poder fazer telemedicina, né? É o começo de tudo. Até com texto, na verdade, né? Até via WhatsApp dá para fazer. Claro, assim, um médico via WhatsApp é melhor que nenhum médico, né? Então, assim, eu penso muito nessa questão de comparar as coisas, né? Legal. Felipe, acrescente sua visão sobre telemedicina, principalmente, né? Legal, é até interessante ver um pouco dessa constatação do Marcos, que acaba sendo um pouco de validação do que a gente vem percebendo aqui. A gente começou a iClinic em 2012, tá? Então, ali por volta de 2012, 2013, sempre que a gente tinha um médico considerando contratar a nossa solução, e às vezes esse médico era de regiões um pouco mais interioranas, mais afastadas, a gente escutava muito esse tipo de objeção e esse tipo de preocupação, né? Nossa, mas eu vi que a sua solução é online, o que é super legal, me dá mobilidade, mas a minha conexão aqui na minha região, ela é instável, ela é lenta, e isso pode ser um gargalo, então isso me dá insegurança. Na medida que os anos vieram passando, eu falo que, assim, hoje é muito raro a gente encontrar esse tipo de argumento ainda. Então, vai no mesmo sentido aí a constatação, e realmente eu acho que a gente está caminhando aí, talvez, para um cenário de uma conectividade, uma internet ubíqua, né, que não importa onde você está, você tem algum acesso, alguma conectividade. E assim, né, hoje o mundo, ele em primeiro lugar aqui no celular, ele é mobile first. Então, na medida também que você começa a construir suas aplicações para primariamente serem otimizadas para rodar nesse tipo de dispositivo, né, você também já passa a fazer com que essas aplicações elas passem a ser mais leves e precisem de uma banda menor para funcionar do jeito correto. E se você considera isso, quando o usuário vai para o computador numa internet, né, cabeada, com um índice aí de transferência de megabytes maior, a aplicação ela roda redonda, roda tranquilamente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que, na verdade, é o contrário, né? Tem a limitação da tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a conectividade, ela democratiza o acesso à saúde, né? Então, hoje, a gente tem, talvez, regiões muito distantes, remotas, em que, né, você tem um número limitado de profissionais e através de teleatendimento, né, telemedicina, eu acho que é um conceito muito amplo, né, você tem N variações aí dentro, mas populações conseguem, né, consultar centros de excelência espalhados pelo país para se tirar segunda opinião, para fazer teleorientação, para fazer teleatendimento. Então, eu acho que a conectividade aumenta muito, democratiza muito o acesso a partir daí. E 3, para a gente falar um pouquinho, eu acho que de perfil de usuários diferentes, né, a gente está falando aí, beleza, né, o que é grupo de risco agora nesse cenário? São os idosos, mas qual a receptividade, né, a tecnologia do idoso e tudo mais? Eu acho que aí sim é um papel nosso aqui, né, como empreendedores, todo mundo que está nos assistindo, inovadores em tecnologia, exatamente de cada vez mais trazer um desenvolvimento muito centrado e pautado no usuário, né? Então, a gente vai desenvolver uma solução para o profissional de saúde, entender de fato as dores desses profissionais, lembrar que pode ser um médico,
né, recém-saído da residência, ou pode ser um médico mais de idade. Se não é o médico, é assistente desse médico, a secretária que ajuda ele no consultório, ou um paciente mais idoso. Então, na medida em que você coloca o usuário, né, e aí eu não quero parecer clichê aqui, porque isso hoje virou um pouco, né, talvez um pouco de modismo, mas é de fato colocar o usuário no centro ali de todo o desenvolvimento, ter um olhar clínico de fato para entender as dores dele e resolver isso da melhor maneira, da maneira mais simples, mais direta e mais intuitiva possível. Só complementando, Gustavo, aqui uma coisa que o Felipe falou que é importante, a gente cria um clichê também da questão do usuário com mais idade, né, ele não saber usar a tecnologia, porque isso, sei lá, há 20 anos atrás era uma verdade, porque há 20 anos atrás, realmente, pessoa, sei lá, que tinha 60 anos, 70 anos, ele estava tendo contato com o computador, com a internet pela primeira vez, e realmente você tinha esse usuário que era mais velho e tinha, assim, não sabia usar, não sabia né, usar a tecnologia. Mas isso mudou, isso ficou, digamos, essa imagem ficou na cabeça de todo mundo que trabalha com tecnologia, até a ideia de criar um celular para idosos e tudo mais, mas a gente tem que pensar que a pessoa que tem hoje 70 anos ou que tem 60 anos, esse cara era novo quando os celulares começaram, quando os computadores. Claro, então, assim, claro. Então, na verdade, a imagem do usuário hoje, com mais idade, ele é totalmente diferente do contexto de 20, 30 anos atrás. Então, assim, eu acho que até essa barreira também de idade, ela já deixou de existir, porque, sei lá, quantos por cento da população realmente já não está aí há 20 anos ou 30 anos usando, de fato, tecnologia. Teria que ser um cara que estava aposentado lá em 1995, sei lá, 1998. Sim. Já mudou bastante esse perfil também, a gente guarda, às vezes, essa imagem, né? Uma imagem aí, não existe mais essas pessoas. Hoje a realidade é muito mais digital para todo mundo. E puxando aqui uma pergunta, na verdade, de várias pessoas, o Diego Zagonel, o Vitor Kitzman, a Jéssica Matias, né? Eles perguntaram, mas e aí, né? Quando que sai a autorização da Anvisa para o teste da High Lab, né? Para o Covid nas farmácias? Tem alguma previsão? Eu, antes do Marcos responder, vou estender essa pergunta, na verdade, para o Elton e para o professor Giovanni. Quando a gente fala de desenvolvimento de tecnologias mais em termos de tratamento, vacina e até de diagnóstico, normalmente o nosso tempo de desenvolvimento varia de 3 a 5 anos, até 10 anos, né, da concepção ideológica, técnica, até efetivamente tecnologia chegar no mercado. Como que vocês estão vendo isso, né, nesse cenário de Covid? Pode começar pelo Elton, depois o professor Giovanni. O Elton até com a experiência muito da IQVIA, né, de mundo, em termos de vacina, tratamento e também diagnóstico. O professor Giovanni complementa e o Marcos depois conta do deles aí, como que está essa previsão. Sim. Bom, do ponto de vista, para a gente olhar do ponto de vista médico, você pode criar uma vacina que você vai imunizar as pessoas e vai evitar que aquelas pessoas venham a ficar doentes, ou você pode ter efetivamente tratamentos, né? Você pode ter algum antiviral que vai atacar o vírus que já infectou a pessoa. Como se trata de um vírus novo, de fato você precisa de desenvolver a vacina. A estrutura de um vírus é uma estrutura simples, só que se muda muito. Então, para montar a vacina, de fato, você tem que montar desde da pré-clínica até fase 4, né? Uhum. Falando da clínica, você tem que colocar aí pré-clínica, fase 1, 2, 3, 4, lançar para o mercado. Aqui tem algumas etapas que são aceleráveis, né? Outras não. Quando a gente está falando de recrutamento de paciente, é uma fase crítica. Dependendo do medicamento que você quer testar, você não acha paciente, né? Então, esse não é o nosso problema hoje, né? A gente, de fato, tem bastante paciente para entrar em pesquisa clínica. Uhum. O segundo ponto é foco das corporações, né, que também não é um problema nosso hoje, né? Várias farmacêuticas, vários grupos de pesquisa, eles estão olhando, inclusive a própria IQVIA tem uma parceria com a Universidade do Texas para poder fazer um essay, que é um candidato a poder ser a vacina. Então, o curso dessas coisas, você tem que tratar em humanos, né? Você tem que tratar em humano não doente para ver se tem alguma interação, depois tem que tratar em humanos doentes. Então, tem uma série de coisas que não dá para acelerar. E, via de regra, quando a gente está falando de pesquisa clínica, vai aí uns 6 anos para você conseguir colocar uma coisa no mercado.
estão falando sobre conseguir colocar em 1 ano a 2 anos, que é a parte do que a gente está falando de vacina, efetivamente. Você tem algumas grandes olhando para isso, né? Sanofi. Agora, e de fato, assim, já estão acelerando muito o que é acelerável. Outras coisas, de fato, não é acelerável, que é o teste em humanos. Você pode olhar também para o tratamento, né? O tratamento, a gente pode olhar drogas que já estão no mercado há mais tempo e que tratam outras coisas, né? Então, a gente já conhece a segurança dessas drogas em outros contextos, né? Seja para tratar malária, seja para tratar algum outro tipo de infecção. O que está tentando fazer agora é pegar essas drogas que já são seguras e testar, seja elas em monoterapia ou combinadas, para ver qual que é o efeito. Aqui também você consegue um resultado interessante de aceleração do processo de tratamento. Aí você tem outras formas, outras abordagens que talvez sejam mais rápidas, que você tem, né, o próprio governo está estudando formas de pegar o soro de pessoas que já foram que já tiveram a doença. Então, em tese, elas estão imunizadas ou pegar o plasma, né? Então, você tem essas formas distintas de poder avançar com o tratamento, né? Infelizmente, tem coisa que não depende só de regulação, tem coisa que depende... Aqui não dá para você colocar uma coisa que funciona mais ou menos no mercado, né? Uhum. Nesse caso, não tem muito essa chance. Mas o que, de fato, eu acho que dá para fazer é usar tecnologias, né, como o diagnóstico rápido, para você poder conter o máximo possível e alocar os seus recursos com as pessoas que você deve alocar, né? E eu já passo para o nosso amigo ali, que a dúvida é grande. Quando que a Anvisa vai liberar? Professor Giovanni, você complementa? Então, nós estamos vendo um processo muito, muito interessante, que até como a questão do coronavírus a informação chega à população de forma muito rápida, né, e deve causar grande confusão, né? Eu acho que, por exemplo, a questão da cloroquina, né, que é um antimalárico, uma droga muito antiga, uma droga barata que existe no mercado, que uma corrente acha que a cloroquina vai resolver o problema do coronavírus no Brasil, e outra corrente acha que é muito cedo para poder ter qualquer conclusão, né? E a verdade é realmente essa. Alguns estudos com a cloroquina não mostram uma eficácia e outros dizem que ela é eficaz, né? Assim como drogas contra a AIDS que estão sendo utilizadas, o desenvolvimento de novos antivirais, e isso cria uma grande polêmica, né? Uma expectativa de uma cura a curto prazo que não vai ocorrer, né? Nenhuma dessas drogas vai realmente resolver o problema agudo do coronavírus, e a expectativa realmente é a introdução de uma vacina, e essa vacina, prazo mínimo, 1 ano, 18 meses, com grandes investimentos, né, nos Estados Unidos, parceria do governo dos Estados Unidos com a Johnson & Johnson, e estão esperando aplicar $1 bilhão no desenvolvimento de uma vacina. Nós, do Brasil, temos grupos trabalhando nisso. O grupo do professor Jorge Calil, no INCOR, está trabalhando também numa vacina contra o coronavírus. Na verdade, a experiência desses diferentes grupos de pesquisadores que intercambiar, né, os resultados é que ajuda a chegar num consenso em relação a um tratamento, a uma vacina ou alguma droga inovadora que possa realmente, pelo menos, tratar os casos graves. O desafio, veja, nós trabalhamos aí numa vacina para dengue há uma década, né? Vários laboratórios já desenvolveram, nenhum ainda desenvolveu uma fórmula ideal. O problema do coronavírus é que é uma coisa aguda, né? Que tem uma mortalidade alta, que tem casos graves e um poder de infecção muito que atinge grande parte da população, que todos esperam uma resposta rápida, e nós sabemos que a ciência, né, não pode dar essa resposta rápida. O que eu considero como grande benefício é que os órgãos reguladores entendem que, em determinadas condições, nós precisamos acelerar as pesquisas. O CONEP está permitindo um ritual mais rápido,
A Anvisa também está permitindo que novos testes sejam introduzidos também de forma mais rápida. Tem fomento financeiro também, podem né? ser reduzidos. Sem dúvida. A FAPESP, por exemplo. Investimentos que possam acelerar as pesquisas. A consciência é que, algumas vezes, alguns caminhos podem ser encurtados e isso pode trazer um grande benefício à sociedade. Legal. E falando em caminhos encurtados, Marcos, o da ReLab, quando sai isso? Acho que tem muita gente curiosa aqui. Então, isso é uma coisa bem interessante até, né? Porque como a gente ficou no público agora a questão, registro Anvisa, como funciona isso, gera bastante dúvida de todo mundo. O que a gente faz na RAI é um pouco diferente do que os importadores de kits diagnósticos estão fazendo, né? Então, o registro na Anvisa, ele é dado, na verdade, para as empresas que comercializam kits diagnósticos, né? Então, é um registro para que você possa fabricar e vender um kit para um laboratório. No caso nosso da RAI, a gente é um laboratório de análises clínicas, então o nosso teste ele não é vendido, eu não vendo o teste em si, mas eu realizo o exame com uma metodologia própria, né? Então, é muito parecido com o que os grandes laboratórios, quando eles começaram a fazer o PCR bem no começo, é o mesmo conceito, é o conceito da metodologia própria. Então, dentro da metodologia própria, você não precisa ter um registro, né? Em teoria, você não tem um número de registro, você tem um número do seu laboratório, do registro do seu laboratório que a gente já tinha, e a gente já estava operando fazendo exames a gente está fazendo os exames de Covid já desde a semana passada, que foi quando a gente soltou o primeiro lote no mercado. Mas, independente disso, a gente mandou o nosso dossiê técnico para a Anvisa algumas semanas atrás, porque para a gente é importante também, porque a gente tem que lembrar que aqui dentro do Brasil eu sou um laboratório de análises clínicas, mas quando eu exporto tecnologia, daí eu não sou mais um laboratório, porque não tem como você exportar um serviço, eu tenho que efetivamente vender minha tecnologia para algum outro lugar usar. E aí o registro da Anvisa é necessário para isso, para que eu possa tirar licenças em outros países. Então eu acredito, a gente já mandou algumas semanas, eu acredito que provavelmente, se tudo der certo, essa semana talvez a gente já tenha a resposta, tá? Porque a Anvisa, tradicionalmente a Anvisa lançava os números de registros a cada 2 vezes por mês só, né? Antes isso era mais ou menos o time da Anvisa, né? Ela juntava tudo para colocar no Diário Oficial, e recentemente ela tem feito isso a cada 2 dias, 3 dias, né? Então eu tô confiante que essa semana ainda sai. Teremos boas notícias, então. Assim, não está afetando no nosso dia a dia de execução, porque eu estou fazendo no Model House, mas vai ser super bom, porque assim, facilita um pouco mais, você ganha mais uma chancela da Anvisa analisando a documentação. A Anvisa está fazendo um trabalho muito difícil, né? Porque analisar tudo isso tão rápido é difícil, porque tem na verdade, não são só os testes, né? Tem teste, tem remédio, tem ventilador pulmonar, tem acessório, máscara, quer dizer, é um universo de coisas que está sendo analisado. E realmente é complicado. Isso é uma coisa, talvez, que eu espero, na verdade, até que um dos ganhos que mude depois disso é que a Anvisa comece a parar um pouco de fazer esse modelo de pré-análise, né, que é o pré-market, e comece a fazer um pouco de pós-market. Porque, na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países do mundo, para alguns tipos de produtos, você tem um modelo onde você pede autorização, a agência te dá autorização automaticamente, e depois ela vai analisar se você está dentro das regras ou não. E, obviamente, se você não estiver dentro das regras, se você mentir nas regras, você vai ser punido, né? Então, o modelo da FDA, que é o clearance, que eles chamam, né? Isso é um pouco mais rápido para fazer. E é mais viável, porque você querer fazer pré-market de tudo, de dezenas de milhares de produtos em saúde, é um esforço extremamente difícil, né? Mas esses processos acho que vão ser transformados também. Aproveitando aqui nosso tempo que está já acabando, peço desculpas pelos minutinhos que a gente tomou a mais. Eu queria que vocês encerrassem, então, com a mensagem final de como que a inovação impacta positivamente desde já e para o futuro, para essa retomada toda do cenário de saúde. Começo aqui pelo Felipe, depois professor Giovanni, Elton e Marcos, aqui da esquerda para a direita.
Legal. Bom, primeiro uma pergunta que a gente está ouvindo aqui direto em relação à telemedicina, né? Considerando esse cenário aí emergencial, vamos lembrar que a portaria do Ministério da Saúde veio primeiro, 2 semanas atrás, na semana passada a lei que regulamenta a telemedicina foi aprovada na Câmara, no Senado, seguiu para a sanção presidencial, e aí o pessoal fala, beleza, né? Então a lei ela é muito clara, ela autoriza a prática da telemedicina enquanto durar esse cenário, né, de emergência na saúde pública, mas e depois? O que acontece depois? Isso vai continuar? Então, assim, aí eu acho que entra um pouco do que a gente acredita aqui. Na verdade, eu acho que, para mim, é um caminho sem volta, por 2 motivos. Primeiro, né, que a gente tinha parte da classe médica que era um pouco receosa em relação à prática da telemedicina, apesar de já fazer telemedicina sem mesmo se dar conta, né, fazendo isso até por plataformas não seguras, né, como WhatsApp, Skype e tudo mais, mas tinha-se, né, um certo receio de fazer isso. E eu estou enxergando esse cenário como uma oportunidade de se quebrar alguns tabus, né, que o mercado todo tem. Então, a gente vê muito médico que, às vezes, né, tinha um pouco de receio, ele está se permitindo a testar, passar por essa experiência, ele está vendo, né, que na grande maioria dos casos, óbvio que existirão sempre exceções, a experiência está sendo muito melhor do que ele pensava, a assistência está chegando ao paciente dele no momento que ele precisa. Então, eu acho que depois disso, né, aquelas pessoas que eram contra, a gente vai ter uma mudança de mindset na classe médica. E, por outro lado, o paciente também, né, o paciente é um paciente já, né, que representa uma nova geração, que já está acostumado a ter uma experiência online para N outros comportamentos. Então, né, ao comprar alguma coisa pela internet, ao se relacionar com os amigos pela internet, enfim, a pedir comida pela internet. Claro que saúde é um pouco diferente, mas é uma demanda que vem do paciente, e os pacientes que passarem por essa experiência de atendimento online, com certeza depois, né, eles preferencialmente vão querer quando possível, seguir assim. Então, eu acho que depois disso, vamos ver, a legislação ela vai ter que ser revista, algumas coisas eu acho que vão ter, ela veio meio ampla por ter sido feita às pressas, então a gente vai precisar ajustar algumas coisas, mas eu acho que, assim, de fato, veio para ficar. É uma realidade, né? Exato, é uma realidade. E assim, né, falando como empresa de tecnologia em saúde e conversando com os vários colegas que estão empreendendo, estão na linha de frente, inovando aí, assim, a gente está no momento em que a gente está fazendo tudo o que a gente pode para ajudar nesse cenário de crise, esse cenário um pouco até caótico, mas ao mesmo tempo, assim, né, é até estranho falar isso nesse momento, mas tem sido uma grande oportunidade para todas as empresas que estão, né, tentando ajudar e inovar nesse setor, exatamente porque a gente está tendo um certo push, né, um empurrão para a adoção de tecnologia, porque a tecnologia ajuda a resolver problemas e entregar valor nesses casos. Então, eu acho que o mercado de saúde como um todo, e principalmente tecnologia em saúde, vai sair ainda mais forte dessa, né, com um pouco das suas hipóteses, dos seus produtos, dos seus serviços já mais validados, e aí a gente vai entrar aí, acho que num círculo virtuoso que a partir de agora tudo deve fluir muito mais rápido. Então é isso. Eu encerro aqui agradecendo a audiência de todo mundo, mais uma vez vocês pelo convite, e eu acho que é isso, cabe a todos nós, não só a gente aqui, mas a comunidade, tá sempre debatendo, discutindo isso, que eu acho que é isso que faz o mercado como um todo se mover para frente. Obrigado. Ótimo. Professor Giovanni, uma mensagem positiva, né, em relação a esse impacto da inovação. Eu acho que eu queria destacar 3 pontos, né? O primeiro é que esse grande problema de saúde que nós estamos vivendo vai acelerar muito a revolução digital, né? Então, vai ser uma transformação, a transformação de costumes vai vir mais rápido, as pessoas perceberam como muita coisa pode ser resolvida dentro dessa revolução digital, como essa comunicação pode substituir a via presencial, como isso vai dar maior eficiência, maior rapidez em resolver problemas comuns, né? O segundo aspecto é o estímulo que isso está dando para a comunidade, em particular os estudantes da Faculdade de Medicina da USP, onde hoje 1/3 dos estudantes quer ser empreendedor, e como ver, né, como poder se envolver, né, nessa necessidade de inovar, de trazer soluções. Nesse momento, estimula esses novos empreendedores
a trazer novas ideias e novas soluções para a área da saúde. E eu acho que o terceiro aspecto eu queria destacar a solidariedade, né? De como empresas, universidades e gente comum quer apoiar, né? Como pequenos e grandes doadores, apoiar transformações inovadoras. Cito os face shields, né? Querendo ajudar nos protetores para os profissionais de saúde, querer desenvolver respiradores ou consertar respiradores, poder fazer doações que possam ajudar, né, a população nesse momento a vencer esse grave problema. Eu acho que esse movimento de solidariedade eu destacaria como um fator transformador da sociedade. Estamos todos juntos e precisamos auxiliar, principalmente quem tem menos acesso na saúde. Eu acho que esse é um ponto muito positivo desse momento que nós vivemos. Legal. Elton, qual que é a sua mensagem da IQVIA também? O microfone está no mudo. Vamos lá. Esse ponto que o professor trouxe para a gente sobre solidariedade, eu acho que é muito legal para a gente como sociedade. De fato, é muito legal ver os movimentos que estão acontecendo. Então, é realmente uma mensagem de acolhimento que a gente sente, né, por diferentes partes. Indo para o aspecto mais corporativo, eu acho que Darwin já falou para a gente que quem sobrevive na natureza não é o mais alto, não é o mais forte, é o que mais se adapta, né? E eu acho que essa é uma mensagem que tem que ficar forte para empresas, de uma forma, seja grandes corporações, seja... Infelizmente, tem muita gente sofrendo agora, né? Tá sendo difícil para muitas empresas, mas eu acho que a gente tem que olhar no aspecto de que em crises essas é onde acontece também mudanças de liderança, né? É onde acontece quem sabe lidar melhor com a situação, quem se adapta melhor ao novo cenário, tem grandes chances de começar a performar melhor, né? Então, acho que essa é mais uma reflexão, né? Será que a gente está, de fato, sentado no caos? Eu sei que o caos é criativo, né? Às vezes a gente senta, mas será que a gente está colocando a criatividade em prática? A gente está se preparando para um cenário, para os diferentes cenários? Acho que fica a reflexão para o pessoal, tanto de startup quanto de grandes corporações. Eu queria agradecer vocês, eu acho que, de novo, esse tipo de iniciativa é muito enriquecedora, né? Estou aqui me sentindo acolhido, isolado em casa, né? Isso é muito legal. Queria agradecer também a Confraria do Empreendedor, né? O Diogo, a Natália, o André estão fazendo um super trabalho lá, com um impacto muito legal também de conectar empresários. E é isso, uma boa noite para todo mundo, obrigado pela audiência de vocês, eu espero que tenha acrescentado algo para vocês, obrigado. Com certeza, Elton, muito obrigado. Marcos, últimas palavras aí positivas para o público. Eu acho assim, gente, que a gente está vivendo agora uma das fases mais difíceis aí da vida de muitas, assim, da gente como sociedade, né, um desafio de saúde que há muito tempo não se via desse tamanho, e assim, é o momento da gente também aproveitar para pensar no futuro de como que não repetir isso, né? Então, muitas das coisas que a gente está fazendo agora para superar isso, né? Ou seja, aderir rapidamente à inovação, aderir rapidamente à tecnologia, aceitar novas ideias de uma forma mais rápida, é importante que a gente tente manter isso no nosso no nosso grupo todo, mercado de saúde, porque sempre é muito tentador para quem já está dentro do mercado e já está consolidado, todas essas proteções, elas protegem quem está dentro. Eu sei disso porque quando eu estava na faculdade começando, parecia tão difícil entrar, e depois que você entra, né, e você supera as barreiras da Anvisa, do Inmetro, das regras, da marca ser aceita pelos profissionais de saúde, te dá uma certa zona de conforto, porque você fica com uma empresa estabelecida. Só que, de certa forma, a gente tem que pensar hoje que muitas das tecnologias que a gente está tendo que aderir agora de forma rápida,
elas já estavam aí há 5 anos, há 4 anos, há 10 anos, né? Então, talvez a gente não precisasse aderir a elas em uma semana se a gente tivesse todo mundo, e aí eu falo empresas, agências reguladoras, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, né, fisioterapeutas, todos nós, profissionais de saúde no conceito mais amplo, se a gente tivesse, talvez, aceitado a inovação de uma forma mais rápida, se a gente tivesse sido menos reativo em relação à inovação ao longo do tempo. Então, eu acho que essa talvez tenha que ser um dos grandes ganhos nossos de usar essa fase ruim que a gente está vivendo agora para a gente não repetir isso no futuro, né? A gente começar a aceitar a inovação ainda com uma forma sempre primando pela segurança, mas de uma forma mais rápida, né? E uma outra coisa também importante que a gente tem que sempre, a gente acabou não tendo tempo de falar, mas é importante a gente também pensar, a gente tem que começar a usar melhor os outros profissionais de saúde também, né? Farmacêuticos, enfermeiros e tudo mais, porque hoje a gente ainda tem uma saúde muito focada no médico, e isso é uma coisa que a gente está vendo agora no mundo todo, e a gente vai ver isso no Brasil também, a falta de médicos, né? Porque o Covid, o primeiro profissional a primeira baixa que eles fazem é justamente diminuir a quantidade de médicos por habitantes. Então, a gente tem que começar a repensar toda a saúde, né? Como a gente adere à inovação e qual que é o papel que a gente dá aos profissionais de saúde em geral, para a gente conseguir... Porque virão outros vírus como esse, né? Quer dizer, não vai ser a última vez que a gente vai enfrentar uma gripezinha, né? Como foi chamada aí, mas não vai ser a última vez que a gente vai enfrentar um vírus como esse, e é importante a gente consolidar isso. A gente não pode dar um passo para trás depois que o Covid acabar, daqui, sei lá, 18 meses, 12 meses, o tempo que for necessário. Com certeza, e acho que é muito legal ver todos os stakeholders e todas as pessoas envolvidas, né? Não só na medicina, mas nutricionistas, fisioterapeutas, todo mundo muito engajado com essa melhora e com as inovações. E acho que o que foi citado aqui de mensagem final é que realmente a gente está tendo muito impacto da inovação e a gente tem que fazer com que esse impacto se perpetue, essas tecnologias todas entrem de vez no mercado. Queria agradecer muito a vocês, todos os panelistas aqui, acho que foi uma discussão super rica e tivemos aí bons temas a ser discutidos, ao público todo que estava aqui nos acompanhando, aos parceiros, evidentemente, e queria falar que essa live ela foi gravada e ela vai estar disponível no canal da Liga no YouTube e no site do Follow On. Então, quem quiser ir lá, ver todo o conteúdo que foi passado aqui, isso vai estar disponível. E a gente vai mandar uma mensagem para todos, né, com um link da planilha de networking, uma pesquisa sobre o que vocês acharam. E não deixem de acompanhar as próximas iniciativas do Follow On, né? Hoje a gente estava falando sobre saúde, mas na quinta-feira a gente vai ter um painel sobre funding para as startups, né, nesse atual momento, que é super importante. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre transporte, sobre uma série de temas aí que estão sendo muito impactados também pelas tecnologias, todas as terças e quintas às 17 horas. Então, das 17 às 18 ou 18h30, dependendo do tipo de iniciativa, né? A gente tem apresentação de tecnologias e painéis, além do nosso repositório de conteúdos no site do Follow On. Então, gente, muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado ao público, desculpa pelo pequeno atraso, mas acho que valeu bastante a discussão e bola para frente, vamos continuar impactando, né, a saúde, não só nesse cenário, mas nos dias que virão. Um abraço a todos. Show, obrigado pessoal, boa noite. Valeu pessoal, foi um prazer estar com vocês aí. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau.